Olá, meu nome é Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. Você tem medo da morte? Todos nós temos. Nós não estamos preparados. Ninguém está preparado. Tememos a morte. Mas enfim, para onde nós vamos depois da morte? Tem um artista aí que diz que a morte não escolhe nem branco nem rico. Mas enfim, para onde vai quando nós morremos? Pastor André. Para onde eu vou quando eu morrer? Para o céu. Certeza que eu vou para a glória. Vou estar do ladinho de Deus. Né? Interessante esse tema aí de morte, né? Falar sobre deixar de viver. Porque como a gente é muito material, né? Muito materialista, a gente acaba sendo pautado muito naquilo que a gente vê. Né? A morte, o depois, o além, a gente não sabe. Né? Então isso causa temor, realmente causa espanto, causa as maiores reações aí nas pessoas, acho que por medo mesmo, por falta de conhecimento e temor do desconhecido. Pastor Guilherme. Quando nós paramos para pensar na palavra morte, nós devemos entender o significado dessa palavra. E a palavra morte, ela significa separação. E quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 3, nós vemos a Eva ser tentada e a queda do homem. E lá a serpente diz que para Eva que ela seria como Deus. E Eva diz, não, mas se eu comer eu vou morrer. Porque essa foi a orientação dada de Deus a Adão. Mas quando o homem cai, desobedece a Deus, certamente ele não morre fisicamente. Mas ele morre espiritualmente. Por quê? Porque há uma separação entre Deus e o homem. E a morte significa justamente isso, separação. Quando algum ente querido, uma pessoa morre, nós estamos nos separando dessa vida, daquela pessoa que partiu para a eternidade. E aí entra o que acontece depois dessa separação deste mundo, né? Então há um momento de rompimento, onde a pessoa chega ali ao último minuto, ao último instante de vida, e então parte para a vida pós-morte. E aí? Então a pessoa se depara com a eternidade. E nós sabemos que a eternidade existe apenas 2 lugares, conforme a orientação da Bíblia Sagrada. E esses 2 lugares se chamam, o primeiro, céu, que vai para lá todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador unicamente. E o segundo lugar é o inferno, que significa justamente separação completa de Deus para com aqueles que não reconheceram em vida Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A gente está falando de morte, a gente parece ser simples, né? Mesmo sendo tão religioso assim, ou alguém que é muito praticante da religião ali, que fica focado, que vai na igreja todo dia e tal, alguns que vão com Bíblia, outros vão com terço, outros ajoelham, enfim. Será que elas estão tão preparadas para isso? Para encarar a morte? Cara, eu acho que ninguém tá, e apesar de nós cristãos queremos muito ver a Deus, a gente não quer ver agora, né? A gente quer viver, e aí no final da vida, que falando no senso comum, vai ser lá quando nós estivermos bem velhinhos, né? Nós esperamos sim ver a Deus, né? Mas para mim uma passagem interessante que fala muito, que diz muito sobre essa questão de onde nós vamos passar a eternidade, trazendo um pouquinho para essa questão do eterno, né, do que é eterno, que aí depois você vai explicar para a gente, né, filosofia e tal. Mas é a passagem do rico e do Lázaro, né? Jesus ele diz essa parábola aí, que ela está em Lucas 16, a partir do versículo 19. Jesus começa a dizer ali então que existiam 2 pessoas, um rico e um mendigo. E o mendigo ele desejava comer daquilo que caía da mesa do rico, enquanto o rico se vestia de púrpura, que era um tecido muito especial usado para várias coisas na antiguidade, né? E a Bíblia fala que esse mendigo ele era cheio de feridas, cheio de úlceras, né? E os cachorros desejavam lamber ali as feridas dele, ou vinham lamber as feridas dele, para mostrar quão deplorável era a situação daquele homem, né? Para mostrar literalmente o disparo que existia entre uma condição e outra. E a Bíblia fala, Jesus conta ali que esse cara, os 2 morreram, né? Tanto o rico quanto o Lázaro. E eles
elas entraram então porque a gente vai chamar de eternidade, que o pastor Guilherme mencionou, que é a questão do céu e do inferno. Ali na Bíblia é tratado como Hades, né? E vai falar sobre o seio de Abraão, que é o local de descanso eterno, a gente entende que seja o paraíso ali, né? E é interessante que existe um diálogo entre o rico e Abraão, onde o rico se encontra num estado de sofrimento eterno, de tormento eterno, e ele vendo Abraão, ele diz: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo dele para colocar na minha língua, porque para tirar um pouco, né? Porque aqui está muito quente, eu estou sofrendo nesse fogo, né? E Abraão vira para ele e diz que, cara, é impossível, não tem como, existe um abismo, mostrando justamente também essa separação que há entre a eternidade no céu ou no paraíso e a eternidade no Hades, no inferno, no lago de fogo, que é destinado, segundo a nossa fé, para o ímpio, né? Para aquele que morre sem Deus. E nessa situação em que Abraão diz que é impossível para ele, para que Lázaro desça até lá, ou que ele suba, porque existe um abismo entre eles, Abraão dá uma justificativa interessante ali. Ele fala: olha, na vida que você teve de tudo, você teve todas as oportunidades, simplificando e trazendo um pouquinho para a nossa linguagem, você teve toda as regalias, né? As regalias, você teve tempo, você tinha condição de repente usar a sua riqueza para garantir amigos aqui no céu, né? Jesus também vai mencionar isso um pouquinho antes, um texto um pouco antes, mas não, ele gastou com as coisas que, do seu ponto de vista, traziam conforto para ele na vida. Ele aproveitou aqui, não se preocupou com o depois. Como não teve alguns dizem, né? Isso, não tem essa preocupação com depois a gente vê. E Lázaro, então, e Abraão vai justificar, ele vai falar que Lázaro foi atormentado a vida inteira, teve todos os infortúnios, e ali você pode conjecturar, ali a gente pode entender que Lázaro sofreu muito a vida toda, né? De todos os males que nós possamos imaginar aí, e que agora ele estava sendo consolado, né? E então esse rico ele vai terminar dizendo assim para Abraão: permite para Lázaro voltar, porque eu tenho 5 irmãos na casa do meu pai, para ele ir lá falar com eles e contar de tudo isso aqui que está acontecendo. E Abraão fala assim: não, ele tem a lei, ele tem os profetas, ele tem Moisés e os profetas, né? Eles têm que acreditar na lei dos profetas. E o rico ali ele continua dizendo: não, mas olha, se ele vê um espírito que volte, alguém que voltou dos mortos, assim eles vão acreditar. E o término dessa passagem é Abraão justificando, dizendo: olha, se eles não acreditam em quem está vivo, se não acreditam nos profetas e na lei, não adianta ninguém ressuscitar. Então, para mim, isso exemplifica muito a questão da divisão, a separação, a rachadura, a ruptura que há entre alguém que vai passar a eternidade próximo a Deus e alguém que vai passar a eternidade sofrendo no lago de fogo ali e sendo atormentado pro resto da eternidade, por assim dizer. O seu pastor falou assim sobre a eternidade. O que a gente entende sobre a eternidade? A gente vai olhando dentro da filosofia, algo que não tem fim. Assim, por exemplo, Nietzsche traz que a eternidade do ser humano está aqui. Que alguns ainda falam assim: não, o céu ou o inferno foi criado para que eu possa ter um controle. Então, mas assim, quando eu falo eternidade, o que eu posso ver como eternidade, Guilherme, assim? Aonde eu posso assim me amparar? O pastor falou assim, o pastor André falou sobre o rico, o rico e o pobre, mas isso não dá um ganchinho assim para dar uma favorecida pro rico na eternidade? Olha, eu acredito que aqui as escrituras, ela não dá privilégio nenhum para o rico, porque na eternidade, que é o cerne aqui do texto destacado pelo pastor André, é justamente a eternidade. Então as escrituras não dão amparo algum para o rico que foi condenado e está passando a eternidade longe de Deus, né? Muitas vezes nós temos o contexto do bem material, de que este bem material, as riquezas dessa terra, é sinônimo de que Deus está presente na vida daquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa que tem uma condição financeira um pouco menor, talvez alguns religiosos dizem que aquela pessoa está em falta com Deus. Mas olha o que a Escritura diz, que Lázaro, aqui mencionado na parábola de Jesus, ele foi consolado na eternidade.
E qual é o objetivo das Escrituras? Nos preparar para a eternidade. Quando nós falamos sobre eternidade, é impossível não mencionar o estado da eternidade, qual os crentes em Jesus há de passar. Então aqui no caso nós sabemos, todo mundo sabe que a morte ela é certa para todos nós. Mas o que nos conforta é saber que nós não estamos desamparados por Deus, porque Ele preparou morada para todos aqueles que o servem. E essa morada está destacada em João capítulo 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, ou seja, na eternidade, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, no caso, quando nós paramos para refletir sobre os bens materiais dessa terra, ele nada tem a ver com o que é eterno. O próprio Jesus disse que nós não devemos juntar tesouros, ou seja, riquezas, nessa terra, mas buscar as coisas que são de Deus. Em Mateus 6,33, no Sermão da Montanha, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, na vida de quem serve a Jesus, a eternidade é um consolo, pós-morte. Então, ou seja, nós tememos a morte, todo mundo teme a morte, ou o jeito que vai morrer, o jeito que vai partir desta vida para a próxima, porque uma coisa é fato: existe a eternidade. As Escrituras nos dão amparo para isso. E nós também entendemos aqui nas Escrituras que existe somente 2 lugares na eternidade: o céu e o inferno. E a questão que vem subsequente a esta é: o que devemos fazer para herdar o reino dos céus? Semelhante à pergunta que os fariseus fazem para Jesus, e logo depois ele diz a parábola do bom samaritano. E ele disse ali para guardar a lei, e o fariseu disse: e tudo isso eu tenho feito. E aí Jesus então diz: amarás o teu próximo. Ele pergunta: quem é o teu próximo? Ele dá o exemplo do bom samaritano no sentido de praticar os ensinamentos do Senhor, não somente em fala, mas também em atitudes. Então essa é uma grande evidência de um servo de Deus. Não é a questão financeira. A evidência de que uma pessoa serve a Deus não está atrelada aos bens materiais, mas a evidência de que alguém realmente serve a Deus em espírito e em verdade é justamente a prática dos seus ensinos. E essa prática evidencia que essa pessoa está encaminhando, está caminhando rumo a uma eternidade de paz e de prosperidade com Deus em seu reino celestial. E é interessante que, dentro do que o pastor Leandro está falando também, o ser humano ele anseia pela eternidade. Mesmo que a filosofia tente explicar o que é essa ideia de que a filosofia, ela diz que, me corrija se eu estiver errado, mas que a eternidade é algo que não tem nem começo nem fim. Sim, ela só é. Ela está lá, está acontecendo. E o ser humano, ao longo dos anos, se você olhar a tecnologia hoje, a ciência moderna, o que o ser humano quer? Viver para sempre. A diferença aqui é que o ser humano sem Deus, o ser humano que não está preocupado com essa questão divina, ele está preocupado em viver para sempre aqui. É aqui que ele quer viver para sempre. Então você vê a questão de clonagem humana. Existem estudos para que se desenvolvam partes de órgãos, partes de corpos que você possa substituir. A questão da nanotecnologia, inteligência artificial. O ser humano ele já vem buscando viver para sempre, que eu entendo que seja também uma expressão daquilo que o ser humano entende como eternidade, que é não morrer, até nessa fuga da morte aí, mas a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que foi Deus que colocou no homem esse anseio pela eternidade. Foi Deus que colocou no homem essa curiosidade, vamos dizer assim, pelo que é eterno e pelo que dura para sempre. Justamente com a finalidade do ser humano buscar Deus como seu refúgio eterno. Porque, e aí o livro de Eclesiastes vai dizer que o homem não entendeu os desígnios de Deus. Ele não entende o que Deus quer expressar com a eternidade. Mas assim, Deus colocou, vamos dizer, circunstâncias, porque tanto os pastores, vocês comentaram sobre um ponto aí. Deus colocou meios para que se chegue a essa eternidade, porque assim,
Se a gente olhar no decorrer do fluxo da humanidade, a gente não tem uma obrigação, porque a gente entende que a gente vai morrer. E talvez, eu me lembro de uma professora que ela falava assim, que nós somos como planta. Se você hoje arrancar aqui e jogar ali, ela vai nascer lá. Eu tinha uma professora assim, achei interessante a colocação dela, porque ela falou assim, nós somos, se você morrer aqui, você pode nascer ali. Então isso é assim, a vida humana ela é assim. Mas Deus está colocando um limite, então. Leva para o lado da reencarnação, você disse? Não. Não. Eu estou falando sobre morte e vida. Sim. Sobre raça humana. Isso, eu morri, posso ser que eu nasça de novo, pode ser que eu não nasça. Enfim, hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. É o ciclo, é o ciclo da vida. Eu faço parte de um ciclo da vida. A Bíblia não vai dar amparo para esse pensamento necessariamente. A Bíblia vai falar que ao homem, o apóstolo Paulo vai dizer... A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz: ao homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso, o juízo. O cara morreu uma vez só e acabou, e segue o juízo. Então, a Bíblia ela não nos dá amparo para essa questão porque senão você vai levar muito na questão do ciclo, né? Morre, nasce de novo, e aí também, pode ser uma planta, um esquilo, um corrimão. E aí a gente, pensando nesse sentido, nós anulamos o sacrifício vicário expiatório de Cristo. Porque se a minha salvação está se estruturada, baseada na minha obra de aprimorar o meu espírito através das reencarnações, ou seja, eu morri, aí vou me reencarnar para quê? Para evoluir o meu espírito. É assim que Allan Kardec bem coloca. Bem coloca não, né? Mal coloca. Coloca o jeito dele. É isso. Então, assim, ele diz que é a ideia da evolução. Então, evoluir o seu espírito. E aí, se a minha salvação está atrelada à minha evolução espiritual, eu anulo o sacrifício de Cristo. Então, contradiz as Escrituras, portanto, nós os consideramos como uma grande heresia. O irmão colocou aqui, será que Deus prepara e fornece meios para os seus serem salvos? E com certeza sim, né? O ato da quinosis de Cristo ali em Filipenses 2,7, o ato do Filho de Deus, né? A sabedoria de Provérbios 8, né? O ato dele enviar o seu Espírito que pairava sobre as águas, o ato dele entregar o seu Filho unigênito para morrer, padecer, né? Receber o cálice da ira de Deus em nosso lugar numa morte substitutiva, mostra o único meio. Porque muitas vezes as pessoas entendem como alguns meios, não, mas é o único meio, o único caminho que Deus proporcionou para a humanidade, para que a humanidade então pudesse se achegar diante de Deus, porque fomos desligados de Deus, estamos separados de Deus. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então Cristo Jesus é o caminho preparado por Deus para então o homem que estava separado de Deus se reconectar a Deus por um caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, no singular, ou seja, só existe uma via, um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a única via, o único caminho que Deus preparou para a humanidade se reconectar a Ele após queda de Adão. Para a filosofia, Emerson, o que vai estar? Então que a filosofia ela aceita a eternidade como uma realidade. Como um cíclico, né? O que vai estar lá? Vai ser a gente desse jeito aqui mesmo? Quer dizer, a ideia da eternidade para a filosofia, ela não é algo espiritual como nós entendemos. Não é algo material. Mesmo, do jeito que está material, mesmo, do jeito que está, só a gente vai embora daqui e chega outro e acabou. E vai embora. E vai morreu, acabou. Essa é a ideia da filosofia. Isso é para onde vai. Morreu, acabou, é cíclico. É uma planta, é como eu disse, a história da minha professorinha Neuza lá. É a planta. Tirou, acabou, continua. Mas é algo muito vago, né? Quando nós paramos para pensar, é algo muito vago. Porque... Então, pra quê, né? Pra que você faz tudo que você faz? Né? Porque aí você, o cara que ele é o pior ser humano possível,
a expiação dele acaba quando ele morre. Acabou ali, chegou, acabou. Ou seja, não importa. Eu entendo que se você segue essa linha materialista desse jeito, nesse ponto, não importa, nada importa. O que fazer não importa ser feliz. Não tem uma consequência. Importa viver. E aí você vive segundo o que você quer, segundo as suas regras, segundo, porque não tem um depois. Trazendo para o nosso contexto aqui religioso embasado nas Sagradas Escrituras, é um pensamento ardiloso do diabo fazer o ser humano pensar que não existe nada após a morte. Porque essa é uma artimanha usada por ele, deixando ali, no caso, o ser humano em seus próprios deleites e pecados, fazendo as suas próprias concupiscências e vontades, mas um dia a eternidade chega, um dia a morte vai bater a nossa porta, um dia nós vamos acordar e não vamos voltar para a nossa casa, um dia nós vamos talvez padecer por alguma doença e não vamos virar à noite. Então, essa artimanha do diabo, ao deixar essa pessoa presa, no sentido de não se preocupar com a eternidade, faz com que essas pessoas, por falta de conhecimento, acabem tendo um destino numa eternidade longe de Deus. Então, acho que é uma ferramenta usada pelo diabo, através da filosofia, para fazer o ser humano ficar preso na sua cadeia ali, né? Mas uma hora a morte chega, e quando a morte chega, a cadeia que estava com a porta aberta, ela se tranca, e então depois disso vem o juízo, e nada mais se pode fazer. Por exemplo, o texto destacado aqui do rico e do Lázaro, né? De Lucas 16, 19. Então o rico, ele vivia todas as regalias, e é importante falar também que o rico, ele teve oportunidades de dedicar a sua vida a Deus, mas ele não fez, porque estava preocupado com sua mente em apenas gozar dos deleites dessa vida. Mas um dia a eternidade chegou, e aonde ele foi? Para uma eternidade longe de Deus. Então, uma artimanha usada pelo diabo, né, justamente para fazer com que pessoas continuem indo a passos largos para o inferno. Então, tem uma artista, ela já morreu, né? Ela falava assim que existem dois lugares em que o rico e o pobre são iguais. É no banheiro e na morte. Ela sempre falava. Ali, rico tem que usar o banheiro, tem que fazer número 1, número 2, tem que se limpar. E a morte, ela está condicionada, como a gente comentou, né? Ela está condicionada a todos. Né? Mas assim, dentro do que vocês estão falando... existe a condição, por exemplo, dentro da igreja, dentro do cristianismo, que é Jesus, mas Deus estabelece outros métodos para se poder ter essa eternidade. Mas quando eu falo assim, eternidade, eu posso imaginar o que seria essa eternidade? Por exemplo, hoje eu imagino, hoje aqui, por exemplo, se eu não estiver aqui, acredito que amanhã ou depois essa rua vai estar asfaltada, vai ter mais prédio, vai evoluir, o mundo vai evoluir. Nós falamos da nanotecnologia, o mundo vai evoluir. Mas, e como que eu imagino, como que eu posso imaginar a eternidade? Olha, aqui a gente pode observar em Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali no céu, para as pessoas que servirem a Jesus em vida e dedicarem o seu coração a Ele, ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E João continua: disse-me mais, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iam te acontecer. E ainda ele diz, Jesus, eis que presto venho, ou eis que cedo venho. Então olha que maravilhoso esse lugar, onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá noite, não haverá tristeza, né? É um lugar onde todos nós gostaríamos de estar, um lugar que não tem doença, um lugar que não tem tristeza, um lugar que goza de felicidade eterna, né? Uma paz, algo eterno. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que nós, quando chegarmos ao céu, servimos a Cristo em terra, chegamos ao céu pela graça de Deus, né? Não pelos nossos esforços, mas pela graça de Deus.
a gente vai ficar tocando harpa ou vai ficar dormindo. Não, olha o que o texto diz, ali os seus servos o servirão, ou seja, terá serviço para quem estiver no céu, para quem for salvo pela graça de Deus. Então é algo que realmente nos consola eternamente, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que o céu é um lugar tedioso, né? É um lugar tedioso, e não é esse lugar tedioso. Haverá serviço, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força. Isso se concretiza no céu, porque nós não nos cansaremos no céu. Nós estaremos lá servindo ao Senhor por prazer, por alegria, em glorificar aquele que nos salvou. É interessante olhar para o Gênesis também. Quando você olha para o Gênesis, Adão ele foi colocado no jardim, mas era paraíso, né? Tudo era perfeito, ele era uma criatura perfeita, com seu livre-arbítrio e tudo mais, podendo fazer o que quisesse, né? Mas ele foi colocado para cuidar do jardim, para lavar a terra, para servir. Exatamente. Ele teve que dar um nome para os animais. Gente, a quantidade de animais, eu não consigo nem me imaginar o tanto de tempo, horas de dedicação que isso exigiu dele. E Cláudio Duarte, né, o pastor, ele faz até uma brincadeira falando que Adão era um cara inteligente, porque você olha para o macaco, ele tem cara de macaco, né? Você olha para o macaco e chamasse de vaca, então, não ia bater muito. Ele era um cara inteligente, né? É interessante que a Bíblia fala que Deus ele passeava pelo jardim ao entardecer e ele ia conversar com Adão, então tinha essa interação ali, esse contato, né? Adão tinha, não é que ele não tinha tempo livre, mas a questão é o prazer que ele tinha em estar lá. Na eternidade nós seremos completados, eu acredito assim, por Deus, de uma forma que tudo isso que o pastor leu no Apocalipse vai acontecer de uma forma que a gente não entende, porque aí que está, a gente vive no natural hoje. Então um mundo sem dor é utópico. Um mundo sem trabalho, sem você ter que correr atrás do dinheiro e aquela loucura toda que nós vivemos aqui, é utópico para nós. Então, a gente consegue olhar, e aí é a visão de João. João também tinha a perspectiva dele, ele está olhando e ele está tentando traduzir aquilo que ele está vendo. Sim. Com o conhecimento que ele tinha, com a cultura que ele tinha, ele tenta traduzir da melhor maneira possível para que nós também consigamos vislumbrar e visualizar. Mas eu não vejo o céu como uma grande tela branca em que todos estaremos vestidos de branco e ficaremos a todo instante cantando santos para sempre. Não vamos fazer outra coisa que não seja cantar santo, santo, santo o tempo inteiro. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ser algo que a gente nem consegue imaginar. É tão superior às nossas experiências aqui na Terra. E esse é o ponto. Paulo fala muito bem, só uma interrupção, mas ele fala muito bem em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, dizendo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que Deus tem preparado para os seus. E quando Paulo fala disso, ele não está falando de bens materiais. Ele está falando justamente do lar celestial. Exato. Preparado por Deus, ou seja, olho nenhum viu, nem ouviu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para os seus. Porque a gente necessariamente está preso no contexto que a gente tem. Eu não consigo imaginar nada além do que a minha cultura, o meu discernimento, o meu intelecto me permite imaginar. Tem um limite para aquilo. Eu consigo visualizar. Às vezes a gente precisa... Como um espelho embaçado. A gente precisa fazer um projeto qualquer. A gente está preso para fazer um projeto que seja as nossas limitações. Para imaginar o céu, que é um negócio que está muito além da nossa imaginação, a gente vai ver através desse espelho embaçado, as coisas não vão fazer muito sentido, porque como é que é esse lugar que não tem sofrimento? Eu não choro de tristeza. E aí você vai entrar para outras questões, porque vai tomar, se a gente fosse fazer mesmo, eu falo assim, tudo bem, e aí eu vou me lembrar das coisas, eu vou sentir tristeza pelos meus entes queridos que de repente não foram para lá, como é que vai ser isso? É importante pensar nesse sentido, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que a gente vai estar lá dormindo, né? A gente vai ficar lá inerte, sem raciocinar, e quando a gente olha para as Escrituras,
o exemplo destacado aqui do rico e do Lázaro deixa bem claro que as pessoas que estarão no inferno, que estão e que futuramente estarão, elas têm consciência, elas lembram, porque aqui o rico, ele lembra de quem? Dos seus parentes, ele lembra da sua vida boa que teve em terra, e Lázaro da mesma forma, porque aqui quando ele tem o diálogo com Abraão, Abraão representa aqueles que foram salvos, e ele tem a condição aqui justamente de dialogar com o rico, no caso, que estava no Seol, no Hades. Então, observe, nós teremos consciência, nós vamos nos lembrar, né? Nós teremos sim essa consciência, porém de uma forma elevada, superior a essa qual nós temos hoje, porque quando nós olhamos para um parente que morreu, nós sentimos tristeza, mas naquele estado perfeito e glorificado qual nós estaremos quando chegarmos ao céu, a tristeza não tomará conta do nosso coração. Então é difícil de entender, mas nós não sentiremos ser tristeza, isso é um fato. Então é um estado mais elevado, qual hoje nós não compreendemos, mas podemos ver através das Escrituras que estaremos conscientes, estaremos vivos, estaremos atuantes e servindo ao Senhor nosso Deus. E para crer em tudo isso é a fé, não tem jeito, né? A gente vai olhar e vai tentar explicar tudo isso, para nós é explicar, entre aspas, aqui o inexplicável, não tem como. Não tem. É uma questão de crer, você precisa crer, você precisa ter essa fé de que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala é realmente a verdade, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, para que você consiga entender a eternidade do ponto de vista de um cristão. Sim. Tem alguns aspectos assim que já ocorreu na história da igreja, de uma forma geral, né? Foi citado sobre o rico, alguns assim, para você, questão de indulgências, de você só vai poder entrar no céu se você pagar, se você... E hoje também a gente vê muito isso daí, e acho que isso é um perigo, assim vamos dizer, para a igreja de uma forma geral. Mas é um assunto polêmico, um assunto legal, e nós vamos aqui, o pastor Guilherme vai trazer as suas considerações finais aqui. Gancho na última frase do irmão, né, sobre a questão das indulgências, a questão de fazer algo para adquirir a salvação. Para isso, nós destacamos nada mais, nada menos do que Efésios capítulo 2, verso 8 ao verso 10, que diz: pela graça sois salvos. E o que é graça? É o favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós recebemos de graça por parte de Deus, que é fonte inesgotável de toda benevolência. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. Não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, a nossa salvação não é pela indulgência, não é pelo jejum, não é por fazer caridade, não é por fazer boas obras. Observe, nada disso. A salvação não vem das obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Porque se a salvação estivesse atrelada às minhas obras, aquele que praticou mais obras iria se gloriar daquele que praticou menos. Mas não haverá esse ranking no céu, porque todos que lá estão e estarão, são salvos, foram salvos e serão salvos pelas obras, pela graça, perdão. Então, pela graça sois salvos, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, ou seja, a evidência também de quem realmente nasceu de novo é praticar boas obras, porque a fé sem obras é morta. Mas a salvação não está atrelada à nossa prática. Mas a boa prática é um fruto de quem é salvo. Isso aí, André. É longo. O assunto, esse a gente nem tocou quem é alma, o que é corpo, o que é espírito, né? Vamos ficar para uma próxima aí, mas eu penso assim, em linhas gerais, eu acho que a eternidade ela é algo que nós buscamos a todo instante. A gente não quer, pensando do ponto de vista teológico aqui agora e trazendo também para o lado humano, assim, a gente quer entrar na eternidade com Jesus, mas ninguém quer morrer, né? A verdade é essa, porque o ser humano ele não foi feito para morrer. A morte é uma consequência do pecado, essa separação de Deus. Eu não consigo imaginar a morte, se dói, se não dói, como é que é. Sei que todos nós vamos passar por isso um dia. E a pergunta que fica para mim é: onde é que eu vou passar a minha eternidade? Onde eu quero passar a minha eternidade? E nesse sentido,
Jesus ele é o caminho que me leva para Deus. Então eu quero passar a minha eternidade ao lado de Deus, né? Nesse sentido. Então eu preciso trilhar o caminho que é Jesus. Né? Jesus ele precisa ser o meu Redentor, ser o meu Salvador, e ele está aí para isso. Então é um tema legal, é um tema que nos traz a alegria de saber que um dia nós estaremos diante de Deus, mas é um tema que deve causar temor naquele que ainda não teve esse encontro com Jesus, naquele que ainda não descobriu esse Salvador, acho que é Jesus, o Salvador, para a vida dele. Né? Então, acho que é uma coisa para nós pensarmos, para refletir. Cara, que caminho que eu estou trilhando para a eternidade? Né? A vida que eu estou levando aqui está me levando para onde? Porque não é por obras, mas é o caminho é Jesus. Se você não está em Jesus, então naturalmente você está caminhando para ficar do lado do rico, da palavra. E você, onde passará a sua eternidade? A morte. Todos nós estamos condicionados à morte. Isso é um fato. A gente teme a morte, na verdade. Né? A gente não quer deixar os nossos filhos, não queremos que os nossos pais se vá, mas ela está condicionada à vida humana. E é isso aí. Gostou? Deixe seu joinha e até a próxima. É isso aí, galera. Boa noite. Não, boa noite não. Não, é o seguinte, Vai, bora. é,